Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de segunda-feira, dia 5 de maio de 2025. Separei para essa rodada aqui 6 jogos, né? Uma rodada aí que não vai ter muitos jogos interessantes, né? Segunda-feira aí a gente sabe como que é, a grade não é muito favorável, então consegui separar 6 jogos que eu senti bastante confiança de analisar e vou estar trazendo nesse vídeo para vocês, tá? E lembrando que no final do vídeo vou estar deixando aí aquele bilhetezinho pronto como é de costume, fechou? Antes de mais nada, já deixa aquele like aí para fortalecer o trabalho aqui do Bet Green, tá? Vai ajudar bastante aí no trabalho, vai ajudar também o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, tá? Então não esqueça de deixar seu like aí, e quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado para receber notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui. Para maiores informações sobre o Grupo VIP, é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar aí na descrição do vídeo. Me chama lá no WhatsApp se você tem alguma dúvida, se tem interesse, eu vou estar respondendo o mais rápido possível e tirando qualquer dúvida que você tenha aí sobre o Grupo VIP, fechou? E nessa rodada a gente vai ter esses jogos aqui, galera: Campeonato da Suécia, Campeonato da Espanha, Campeonato Inglês, Campeonato da Islândia e 2 jogos aqui do Brasileirão Série A. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o jogo da Suécia, né? A gente vai ter o nosso querido Malmo jogando em casa contra o Proma Pordikarna. Esse jogo que acontece 2 horas da tarde, jogo onde eu vejo favoritismo do Malmo, né? O Malmo que está em 4º lugar aí com 11 pontos. Até o momento a equipe tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Jogando em casa ainda não perdeu, e o Proma Pordikarna está aqui em 12º lugar com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 7 pontos em 12º lugar. No confronto direto, galera, o Malmo jogando em casa costuma levar a melhor sempre, né? Dos últimos 5 jogos, 5 vitórias do Malmo, né? Então acredito que nesse jogo aqui não vai ser diferente, especialmente o Malmo jogando diante de sua torcida. Primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Malmo para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Malmo. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter Campeonato Espanhol La Liga, a gente vai ter o Girona jogando em casa contra o Mallorca, 4 horas da tarde esse jogo, né? Jogo complicado pro Girona, tá, galera? Mesmo jogando em casa aí, eu não vejo favoritismo total do Girona, não. Especialmente que o Mallorca, né, que é o visitante, está em 9º lugar, 44 pontos. Se por acaso vencer esse jogo, ele entra aqui no grupo de vagas para ligas europeias, né? No caso aqui Conference League ou até mesmo Liga Europa. E acredito que é um jogo muito favorável aí para o Mallorca conseguir um empate ou quem sabe até mesmo uma vitória, né? Já o Girona tá brigando para não ser rebaixado, né? Tá aqui em 17º lugar, o primeiro fora da zona do rebaixamento com 35 pontos. Vem de 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos, não vai viver um momento nada legal. No confronto direto, galera, a gente vê um equilíbrio entre aspas, né? Nos jogos mais recentes aí o Mallorca tem levado a melhor. 3 vitórias do Mallorca e 2 vitórias do Girona nos últimos 5 jogos. Então aqui nesse jogo aí, pela necessidade do resultado para as duas equipes, né? Pro Girona se distanciar da zona do rebaixamento e para o Mallorca tentar pegar até mesmo uma vaguinha na Liga Europa ou Conference League, acredito que vai ser um jogo aberto aí com pelo menos 2 gols ou mais. Então a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Mallorca, talvez um empate com gols. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Inglês, Premier League, vamos ter o Crystal Palace jogando em casa contra o Nottingham, jogo que acontece 4 horas da tarde, né? Jogo complicado aí, né? Porque o Nottingham tá brigando aí para tentar conseguir entrar no grupo aqui dos 5 melhores e conseguir uma vaga na Champions, né? Porém, vem tropeçando nesses últimos 5 jogos, né? 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Se não fosse a derrota aqui, por exemplo, o Everton e até mesmo a derrota pro Brentford, a equipe tava com pelo menos aí mais 6 ou 4 pontos pelo menos aí, então estaria aí com 66 ou até mesmo 64 pontos. Na pior das hipóteses ia estar aqui em 4º lugar, né, se não tivesse decepcionado nesses 2 jogos em casa, né, então acabou que vacilou e viu o Chelsea, Newcastle passar, né, na pontuação aí, lembrando que a equipe ficou muito tempo aí no top 3, né, e agora simplesmente começou a vacilar na hora que não era, né, na etapa final. O Crystal Palace está aqui em 12º lugar, não tem mais nada para disputar, né, os rebaixados já foram decretados, e na parte de cima da tabela aqui não tem chance de conquistar nada, então só vai cumprir tabela, mas é uma equipe que tem um ataque
ataque efetivo, né? Uma média aí acima de 1 gol por partida, né? E se a gente for pegar os últimos 5 jogos do Crystal Palace em casa, são 4 vitórias e um empate, né? Tá numa sequência muito boa. E no confronto direto a gente vê 2 vitórias do Nottingham e 3 empates, né? Sempre tendo um equilíbrio aí nesse confronto, né? O Nottingham até levou a vantagem aí com 2 vitórias, mas costuma ter bastante empate nesse confronto, né? Então, primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos aqui para o campeonato da Islândia, primeira divisão. Vamos ter aqui o Víkingur Reykjavik contra o Fram. Jogo que acontece 4h15 da tarde. Jogo aí válido pela 5ª rodada, né? Início. E até o momento aí o Víkingur Reykjavik, terceiro colocado com 7 pontos. 2 vitórias, um empate e uma derrota. E o Fram, que tem aqui 2 vitórias e 2 derrotas até o momento, com 6 pontos em 6º lugar. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vê 5 vitórias do Víkingur Reykjavik, né? Favoritismo total aí nesse confronto direto. Mas pelo momento que vai vivendo aí as duas equipes, acredito que o mercado de gols acaba sendo mais interessante, né, galera? São duas equipes aí ofensivamente boas, né? Especialmente o Víkingur Reykjavik, então acredito que vai ser jogo bom aí para assistir 3 gols ou mais e também para assistir uma vitória do time da casa que tem favoritismo, né? Primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de 2 gols e meio na partida e a segunda opção casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 por Víkingur Reykjavik. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? 2 jogos do Brasileirão aí, encerrando a rodada 7, né? A gente vai ter aqui o primeiro jogo, Red Bull Bragantino jogando em casa contra o Mirassol, 7 horas da noite esse jogo, né? O jogo promete aí ser bem interessante, né? Essa equipe do Mirassol não é boba, né? Até o momento o Bragantino vai fazendo uma ótima campanha, né? 24 vitórias seguidas, é o terceiro colocado com 13 pontos, né? 4 vitórias, um empate e uma derrota. E o time do Mirassol, uma vitória, 4 empates e uma derrota, só perdeu um jogo até o momento, a equipe que gosta de empatar, né? E um detalhe interessante, né, irônico, é que o time do Mirassol tem o segundo melhor ataque do campeonato, com 11 gols marcados, né? Porém, uma defesa vazada. E com isso, acredito que a melhor opção que tem aqui é o mercado de gols, né, galera? A gente vai ver aí os últimos 5 jogos do confronto direto, né? A maioria pelo Paulistão, né? A gente vê 3 vitórias do Bragantino, uma vitória do Mirassol e um empate nesses últimos 5 jogos, né? No confronto mais recente que foi o Paulistão aí desse ano de 2025, o Bragantino venceu por 3-0. E como eu falei, né, o Bragantino vem de uma sequência muito boa e tem chance de vencer, né? Tá pagando uma odd de 1,86, 1,88, dependendo da banca, né? Mas aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence com empate anula, né? Para dar aquela garantia extra. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Bragantino. Agora o nosso último jogo aqui da lista, né, mais um jogo do Brasileirão, a gente vai ter aqui Juventude contra Atlético Mineiro, né, pelo Brasileirão aí, 8 horas da noite, o jogo vai ser na casa do Juventude, todo mundo sabe que o Juventude em casa é cascudo, né, e na classificação a gente vai ver o Atlético Mineiro não tá fazendo um início legal, né, uma vitória, 3 empates, 2 derrotas, 6 pontos aqui em 16º lugar, e o Juventude por sua vez, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, essas 2 vitórias jogando em casa, né, acabou que contra o Mirassol empatou, né, querendo ou não foi um tropeço, né, porque jogando em casa o Juventude é bem forte e é uma equipe que sempre marca gol jogando em casa, né, se a gente for ver aqui esses 3 jogos jogando em casa, a equipe marcou 6 gols, sofreu 3, né, uma média de 2 gols marcados por partida e uma média de 1 gol sofrido por partida, né, e não perdeu jogando em casa. Já o Atlético Mineiro fora de casa, um empate e 2 derrotas, né, não venceu ninguém e também tem uma média aí negativa, né, 3 gols marcados e 6 gols sofridos. Então, jogo ótimo para gols, né, galera? A primeira opção que a gente pode estar pegando aqui nesse jogo é a dica casa mais de meio gol, né? Acredito que o Juventude vai marcar um golzinho pelo menos. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1. Talvez um 2-1 Juventude. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de segunda-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito aí nessa rodada, tá? E agora eu vou estar deixando para vocês o primeiro e único bilhete da rodada. E ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aí para essa segunda-feira, a gente vai aqui com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou, Campeonato da Suécia, jogo entre o time do Malmo e o Broma Podkarna, a gente pegou vitória do Malmo.
Aí o segundo jogo a gente pegou o Campeonato Brasileiro Série A, jogo entre Bragantino e o time aqui do Mirassol. A gente pegou aqui Bragantino vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. Aí o terceiro jogo, mais um jogo do Brasileirão, a gente pegou aqui o jogo entre o time do Juventude contra o Atlético Mineiro. A gente pegou Juventude mais um handicap asiático, né? Ou seja, galera, o Juventude se ganhar é green, se empatar é green, e se perder apenas por um gol de diferença, a gente não perde, né? Tem um reembolso. Então esse mais um handicap asiático ele funciona dessa maneira, tá? No final aqui, a gente teve uma odd de 2,51. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$251,37. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade aí para essa segunda-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, que é muito importante seu comentário, tá? E quem puder também, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convido o pessoal a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Fechou, galera? Enfim, um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa rodada de segunda-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!